não é somente um privilégio de Mossoró poluir o rio dessa forma. Ele se faz desde a nascente, desde Luiz Gomes e os outros municípios, os 52 que ele passa. Então imagine a carga de poluição de todo esse percurso. Uma solução de médio e longo prazo passa pelo trabalho, né, de buscar a raiz do problema, qual a raiz da contaminação. Então tem algumas questões que a gente tem que discutir em relação a isso. Por exemplo, o que está contaminando, quais são as fontes? Elas têm que ser resolvidas, né? A bacia hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró vai receber águas do São Francisco e a gente tem que estar preparado para isso. Por que um rio chega a ficar assim desse jeito, tomado pelos aguapés? Qual a origem deste problema? De quem é a responsabilidade? O que nós, enquanto sociedade, podemos e devemos fazer para amenizar essa situação? Sabia que o problema nesse trecho urbano foi parar na justiça? É o que a gente mostra a partir de agora no Recursos Naturais. As nascentes ficam no município potiguar de Luiz Gomes. E ao longo da bacia, o rio Apodi-Mossoró tem belas paisagens. Uma vegetação exuberante pelo leito. Água bem mais clara. Um convite para se banhar, pescar, ou melhor, ficar o dia todo por aqui. E por falar em mergulho, se entra um pouquinho com a câmera na água. Nesse trecho em Apodi, olha como dá para ver o fundo do rio. E sabia que existem outros nomes para o rio? Se a gente der um pulinho em Areia Branca, onde o Apodi-Mossoró deságua, há controvérsias, não é mesmo, comandante Antônio? O rio aqui é Rio Ivipani. Rio Mossoró é só quando está lá em Mossoró. Porque nasce na Serra da Cantareira e deságua aqui no Oceano Atlântico, na cidade de Areia Branca. Mas é ilusão esse rio ser nome de Mossoró. Beleza, e aqui que vocês vão atravessar o que agora para ir para Grossos? Aqui vamos fazer a travessia de Areia Branca para Grossos. Beleza. E vice-versa, de Grossos a Areia Branca. Tá bom, chamem como quiser. Importante é que a balsa do seu Antônio aqui garante a travessia para o povo de Grossos chegar em Areia Branca e vice-versa. O problema é quando se chega no trecho urbano de Mossoró. Tudo muda. A superfície fica tomada por ela. Para nós, mais conhecida por aguapé. Infesta mesmo a água. E é por isso considerada uma planta daninha que aparece frequentemente em canais de irrigação, represas, rios e lagoas. São macrófitas aquáticas. E ela se prolifera, ela na verdade é uma bioindicadora, né, de matéria orgânica. Mas quando se prolifera dessa forma, é porque aconteceu um desequilíbrio ecológico, né? Tem muita matéria orgânica na água, é nutriente para ela, né? E ela se prolifera, então ela se torna um problema ecológico, que é a eutrofização. Ou seja, faz toda essa cobertura dessa espécie, ó, cobrindo praticamente a superfície, né, da água, deixando os organismos que sobrevivem na água inibidos de ter oxigenação. Então pode levar à asfixia dos outros organismos, né? Então por isso que é um desequilíbrio ecológico. Mas ela, logicamente, ocorrendo em número, né, adequado, ela é uma bioindicadora de que tem matéria orgânica na água, né? Mas com certeza aqui é excesso de poluição, né? Ou seja, está havendo um excedente de matéria orgânica aqui. E proveniente de onde? Com certeza de esgotos, de desagües, descarte dessas águas cinzas, né, das residências, que lamentavelmente deveriam ir aos esgotos domésticos, aos esgotos e a rede de drenagem sanitária, que lamentavelmente está misturada com esgoto doméstico.
Recentemente, o Ministério Público do Rio Grande do Norte conseguiu condenação judicial do município de Mossoró e do governo do estado para que tomem medidas de limpeza, revitalização e recuperação do trecho do rio Apodi-Mossoró que passa pelo território moçoroense. Conforme a sentença, a gestão do município deverá adotar medidas para conter a incidência de aguapés, que faça serviços de limpeza e de revitalização ao longo da passagem do rio pela cidade. É dever do órgão competente fazer um pouco essa fiscalização, né? Precisamos, se foi feito 60%, 70% do saneamento da cidade, precisamos que ela comece a funcionar devidamente e com certeza isso vai levar um pouco para que esse nosso rio tenha a sanidade e o uso adequado. Essas águas, com certeza, principalmente nessa época da estiagem, elas se encontram paradas, né? São nossos rios no semiárido, a maioria deles são intermitentes. E nessa época do ano, eles concentram muito toda essa carga poluidora que vem desde a nascente. Não é somente um privilégio de Mossoró poluir o rio dessa forma. Ele se faz desde a nascente, desde Luiz Gomes e os outros municípios, os 52 que ele passa. Então imagine a carga de poluição de todo esse percurso. Com certeza vai nos levar um pouco para esse cenário, né? Então por isso que merecemos, né, fazer um monitoramento dessas águas e teve um projeto já entre a UFERSA e a UERN que já fez um pouco esse monitoramento, que foi um diagnóstico importante para desencadear a contribuição da sociedade civil e principalmente as universidades de criar um comitê de bacia nessa calha do rio, que levou um pouco a sensibilizar a Secretaria e o Conselho Estadual de Meio Ambiente de que era extremamente importante, né, a ocorrência dessa bacia hidrográfica, desse comitê. Para o Estado, a condenação obriga a fazer revitalização e recuperação do rio, inserido na bacia hidrográfica Apodi-Mossoró, e devem ser adotadas medidas de forma cooperativa para minimizar a incidência dos aguapés no perímetro urbano de Mossoró. A questão do rio Apodi-Mossoró é uma questão histórica. Chama a atenção porque, na verdade, nós temos uma bacia hidrográfica muito significativa, né, com 14 mil quilômetros quadrados, 52 municípios, mas o município de Mossoró, na sua área urbana, é o município que concentra praticamente metade da população que mora nessa região da bacia. Então, um pequeno ponto no território é um ponto que tem mais pressão sobre o recurso hídrico, né? Então, é um município que tem um maior poderio econômico também. Então, teria que ter realmente um trabalho histórico, né? Não vou nem dizer que a prefeitura atual tenha alguma, vamos dizer, responsabilidade em si, né? Mas é um procedimento histórico, né? Os prefeitos aí que passaram talvez tenham negligenciado, né, a limpeza do rio, um trabalho de urbanização, adequação dos esgotamentos sanitários, tudo isso, e hoje a gente vive, né, essa situação que é terrível para a cidade. A cidade de Mossoró merece um rio mais limpo, né, e a população também tem que participar. A sentença fixou um prazo de 90 dias para que os condenados, município e estado, cumpram com as obrigações. 10 dias depois da decisão, a Prefeitura de Mossoró já fez aqui a limpeza no perímetro urbano. Só que a situação já está novamente dessa forma. Os aguapés voltaram. Uma das medidas sugeridas pelo Ministério Público para garantir o efetivo controle é a fiscalização, para saber quais as origens deste problema. O saneamento básico é a causa de todo esse problema. Se a gente fizer o dever de casa, né, e os municípios forem planejados para ter um saneamento ambiental, onde a gente tenha cuidado com o saneamento básico, com os resíduos sólidos, com o planejamento dos municípios, estaríamos evitando tudo isso aqui que a gente vê no cenário dos rios. A limpeza, ela não resolve o problema, ela apenas momentaneamente dá a sensação de que o rio foi limpo, mas na verdade uma solução de médio e longo prazo passa pelo trabalho, né, de buscar a raiz do problema, qual a raiz da contaminação. Então tem algumas questões que a gente tem que discutir em relação a isso. Por exemplo, o que está contaminando?
quais são as fontes. Elas têm que ser resolvidas, né? Então, o esgotamento doméstico, poluição por resíduos sólidos, tudo isso tem que ser feito um trabalho, né, de infraestrutura, né, de melhorar a coleta de esgoto, tudo isso, evitar que efluentes sejam jogados pelas galerias pluviais, que é um trabalho muito difícil que a prefeitura tem que fazer, e a questão dos resíduos sólidos, né? Mas também aumentar o volume da vazão do rio no trecho urbano de Mossoró seria uma medida importante para melhorar a limpeza do recurso. E a gente tem que pensar agora de que as águas do São Francisco vão se unir a essa calha desse nosso rio. A bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró vai receber águas do São Francisco. E a gente tem que estar preparado para isso, porque vai chegar água com qualidade. E a gente vai colocar nesse cenário, então precisamos também pensar um pouco isso. E toda a calha do rio Apodi-Mossoró, desde suas nascentes até a foz em Areia Branca e Grossos, merecem pensar um pouco nessa gestão desse rio, a partir desse compromisso que a gente vai ter com as águas do São Francisco. A competência de proteger o nosso meio ambiente e o combate da degradação é comum à União, estados, Distrito Federal e municípios. Mas cabe a todos nós ajudar e defender. A sociedade tem um papel importante na preservação dos recursos hídricos. É uma questão de comportamento, de consciência, de educação ambiental, né, que a gente precisa trabalhar, né? Inclusive o Congresso Nacional vem discutindo uma legislação para incentivar, para apoiar a educação ambiental hídrica, né, com mais ênfase. É fundamental que toda a sociedade participe desse processo de conservação dos recursos hídricos e do meio ambiente, né? É isso aí, todos juntos podemos um dia deixar essas águas mais cristalinas, como nos trechos fora da zona urbana. Até o próximo Recursos Naturais.